Hoje vamos contar a história da Berta. Se você gosta de aventura, de vivenciar novas culturas, de perrengue, de se reinventar, de conhecer gente que pensa fora do quadrado, de romance, você vai gostar de conhecer a Berta. Eu amei e acho que vocês também vão amar. Esse episódio faz parte do projeto Sua História é um Presente. E do que eu tô falando? No Sua História é um Presente, a gente abre um pouco o leque e conta histórias que não têm necessariamente a ver com a vida de imigrante. Então assim, se você conhece alguém que tem uma história legal, que super merece ser contada, que merece ser eternizada e quer dar essa história de presente, manda pra gente. Pode ser uma trajetória de vida, pode ser uma aventura, um romance, a história do namoro que terminou em casamento, pode ser uma conquista que parecia impossível ou a superação de uma doença. Agora bora parar com essa conversa aqui porque eu tô louca para começar esse Dia das Mães com uma história romântica. Então segura que lá vem história. Para conhecer a história da Berta, a gente vai ter que voltar no tempo. Nós vamos para a década de 40. Berta nasceu numa fazenda nas Cordilheiras dos Andes, no Peru. Eu falando assim, a gente logo pensa num lugar lindo, aquelas montanhas, as lhamas com roupinhas coloridas típicas peruanas. Sim, esse é o cenário, mas também tinha uma parte não tão bonita assim: a pobreza. A fazenda era uma terra muito pouco valorizada. A Berta tem 5 irmãos e todos eles foram criados pela mãe, Laura. O pai era um caixeiro viajante que parecia de vez em quando até desaparecer de vez, deixando as crianças e a esposa para trás. A Berta cresceu trabalhando na roça, junto com os irmãos e indígenas da região. Eles plantavam quinoa, milho, mandioca. Esse alimento era para eles mesmos comerem e servia também como moeda de troca. Tipo assim, um dava mandioca e o outro dava farinha e assim vai. Um sistema de sobrevivência mesmo. A mãe da Berta, Laura, costumava se levantar bem cedo para tocar a lavoura. Ia a cavalo cuidar da plantação. Era uma mulher muito forte, mas forte assim, além de manter os 6 filhos sozinha, era dessas que matava animal selvagem, animal que cruzava ali à frente dela. Ela já matou até um puma. Naquela região, as crianças cresciam trabalhando muito, mas também tinha aquela parte boa de morar na roça, sabe? Tomar banho de rio, subir em árvore. Tinha uma árvore lá que dava flores bem bonitas e a Berta gostava de pegar essas flores para fazer roupinha de boneca. Só não tinha escola. O lugar era super isolado. Aí o que a dona Laura fazia? Quando chegava ali pelos 9, 10 anos, ela mandava os filhos para a capital, Lima, para morar na casa de parente para poder estudar. Os 2 irmãos mais velhos da Berta foram, mas quando chegou a vez dela, a mãe achou que estava na hora de sair dali e de mudar de cidade. Dona Laura pegou os filhos, tudo pequeno, colocou em cima da boleia de uns burros e desceram os Andes rumo à capital. Pelo que eu pesquisei, esse trajeto aí é coisa de 400 quilômetros. Agora a gente imagina, 400 quilômetros em cima de um burro. E essa nem é a pior parte. Eu disse aqui que esse povoado que eles moravam era bem isolado, né? É que essa estrada era muito precária e ainda no meio da montanha. Para poder descer, a estrada era em zigue-zague e ia rodeando a cordilheira. Era uma mão só e detalhe, não tinha nenhum tipo de proteção. Na beira da estrada, o que tinha era despenhadeiro, precipício. Se um burro se assustasse ou acontecesse alguma outra coisa que eu nem sei o que podia dar, viu? Não sei nem quantos dias eles levaram para chegar na cidade. Mais de uma semana, certeza. Chegando em Lima, eles foram conhecer o que era pobreza de verdade. A mãe da Berta alugou um apartamento pequeno para eles morarem. Era um cubículo de 4 cômodos. Para conseguir ganhar um dinheiro, Dona Laura transformou esse apartamentozinho em pensão. Tinha beliche e colchão para todo lado. Além de cuidar dos filhos, ela recebia também sobrinhos, que eram as crianças que saíam dos Andes para estudar.
Daí o trabalho da Berta da roça foi substituído pelo trabalho da cidade. E o que ela fazia? Lavava roupa, passava, fazia comida, limpava a casa e ajudava a cuidar dos irmãos mais novos. Não tinha mais rio, árvore, nada disso. Não tinha carinho e nem afeto. A mãe da Berta não é aquela pessoa que coloca filho no colo, afaga, dá beijo, abraço, não. Não sei se o fato dela ter que arregaçar as mangas para manter a família deixou a mulher mais durona. Só sei que esse cuidado mais amoroso nenhum dos filhos teve. Ao contrário do furacão que era a Dona Laura, Berta era delicada, calma, lenta, gostava de atividades manuais, tipo bordado, tricô, crochê, essas coisas. Ela estudou magistério e se formou professora primária. A vida dela era corrida, saía às 6 da manhã todos os dias e só voltava às 8 horas da noite. Além da escola, trabalhava também em um hospital como assistente. Enquanto isso, em casa, a mãe seguia recebendo o pessoal do interior que ia para a capital para estudar. Um deles foi o Jorge. Como eles são peruanos, eu vou chamar aqui ele de Jorge. O Jorge era um primo. Ele e a Berta ficaram muito amigos, cresceram juntos. Já adulto, o Jorge foi estudar agronomia e um dia a mãe da Berta fez uma festinha em casa e o Jorge levou um colega de faculdade. Esse colega é o Carlos e daqui a pouco eu falo mais quem é ele. Bom, a festinha era assim, um sentado de um lado, outro sentado de outro, ninguém se tocava. O auge da diversão era quando os meninos convidavam as meninas para dançar. O Carlos, que era o amigo do Jorge, tirou uma das irmãs da Berta para dançar, mas ele estava interessado mesmo, era na Berta. Ela nem percebeu esse interesse. Bom, no dia seguinte, o Carlos pediu uma forcinha ali pro Jorge. Pô, me apresenta lá sua prima, fala de mim pra ela. Mas além de ser primo e muito amigo da Berta, o Jorge era ciumento e não ajudou em nada. Jorge não quis nem saber dessa investida do amigo na prima dele. Carlos ia ter que se virar sozinho. Gente, e o que ele vai fazer? É tão lindo. Escuta só. Carlos descobriu o horário que a Berta saía do trabalho. Ele descobriu qual ponto ela pegava ônibus para ir embora. Era tudo muito longe da casa dele, mas ele bolou um plano. Carlos escolheu um dia lá aleatório e foi para esse ponto para ver se encontrava com a Berta e bingo! Primeira parte do plano deu certo. Berta apareceu lá e ficou surpresa de ver o Carlos naquele ponto, porque ela estava ali todo dia. E ele nunca tinha aparecido até então. Estranho, né? Aí, como quem não quer nada, ele perguntou: qual linha que você vai pegar? E ela respondeu: a linha, sei lá, uma linha X qualquer. E ele disse: eu também vou pegar essa linha. Que coincidência! A gente sabe que não. Mas a Berta não sabia de nada e o Carlos devia estar suando igual um louco. Eles pegaram um ônibus juntos, aí ele desceu no ponto com ela e fez questão de ir acompanhando a Berta até em casa. Não se fazem mais homens como antigamente, fala aí. Bom, o plano do Carlos foi executado com sucesso. Se aproximou da Berta do jeitinho que ele queria, mas tem um detalhe que eu não sei se ele esqueceu ou se ele não quis parar para pensar ou se resolveu pagar para ver mesmo. O Carlos não tinha dinheiro para voltar e a casa da Berta era do outro lado da cidade. Então o que ele fez? Voltou a pé. Horas de caminhada pelas ruas de Lima. Canseira, hein? Mas olhando aqui de fora, ele devia estar feliz. Eu vou parar aqui um pouquinho a história para contar quem é o Carlos. Como eu já disse, ele é amigo do Jorge, primo da Berta. Eles estudavam juntos engenharia agronômica. Carlos é de uma família muito pobre, mas assim, necessitada mesmo. Ele entendeu que para ele mudar de vida, o único caminho era o estudo. Aí, desde pequeno, ele estudava muito, era muito esforçado, e assim foi conseguindo bolsas nas escolas, em escolas boas da cidade. E ele era muito inteligente também. Bom, agora que a gente já conhece o Carlos, vamos ver aonde que tudo isso vai dar.
Carlos e Berta começaram a namorar. Era um namoro bem conservador, isso era, sei lá, década de 60, 70, eu acho. Tudo muito respeitoso. Em menos de um ano de namoro, Carlos conseguiu uma bolsa de estudos para fazer mestrado nos Estados Unidos. A Berta tinha duas opções. Ou ela fazia o namorado escolher entre o mestrado nos Estados Unidos e um namoro com ela, ou ela incentivava o namorado a estudar e mantinha o relacionamento à distância. O que ela fez? Ela incentivou Carlos a fazer o mestrado. Carlos partiu aos Estados Unidos e ela ficou em Lima, na vidinha de sempre. O namoro seguiu como planejado, só que por cartas. Imagina, namoro à distância por cartas. Pensa no tempo de uma carta sair do Peru e chegar nos Estados Unidos, e depois mais o tempo de resposta. Era um mês para ir, depois um mês para voltar, para ter essa resposta. Acho que nessa época ninguém sofria de ansiedade, porque se sofresse, morria. Muito amor, fala aí. Pois foi assim por 1 ano, por 2, por 3 anos. Não era aquela coisa de estudar e nas férias voltar para rever a família, não. Carlos não tinha dinheiro para isso. Então, o contato que eles tiveram nesses 3 anos foi só por cartas mesmo. A mãe da Berta falou assim: desse jeito, você vai acabar casando com o carteiro. Será que o carteiro era gatinho? Deixa pra lá. As amigas da Berta também começaram a falar na cabeça dela. Amiga, desse jeito você vai ficar pra tia. 3 anos já, sem um namorado. É tempo demais, não dá. Lembrando aqui que o Carlos era namorado e não noivo. Então, quer dizer, eles não tinham nada oficializado. Não, pelo menos até aqui. Uma das amigas da Berta estava indo morar na Austrália e a Berta teve uma ideia de mandar uma carta para o Carlos falando para ele voltar. Ou ela ia embora para a Austrália, achar um surfistinha por lá. Brincadeira, essa parte sou eu que estou falando. O que ela falou foi, se ele não voltasse, ela ia para a Austrália com a amiga. E não falou brincando, não. Uma coisa é incentivar um namorado e fazer mestrado, outra coisa é ficar 3 anos sem saber o que vai dar esse relacionamento, né? Pois não é que esse ultimato, essa chamada na chincha, deu certo? Próxima carta que chegou em Lima já foi com um pedido de casamento. E os dois tiveram o casamento mais esquisito do mundo. Vamos ser real, se fosse bonito, eu falava. Mas não foi. E por quê? Porque Berta casou no Peru e o Carlos nos Estados Unidos. Esse casamento à distância chama casamento por poder. Vocês já ouviram falar nisso? Pois o deles foi assim. A Berta foi no cartório e assinou os documentos junto com o irmão do Carlos. Não é estranho? Parece que está casando com o cunhado. É que o Carlos não tinha dinheiro para voltar. E a mãe da Berta jamais deixaria a filha morar com o namorado sem casar. Outros tempos. Pois depois de casar, Berta partiu aos Estados Unidos para viver com o agora marido. Quando o mestrado acabou, eles retornaram para Lima. Enquanto Carlos trabalhava, Berta teve o primeiro filho, o César. Meses mais tarde, ela engravidou de novo e, nessa época, Carlos conseguiu mais uma bolsa de estudos, de novo nos Estados Unidos, e desta vez para doutorado. Mas como que ele ia morar em outro país e deixar a esposa com um filho pequeno e um bebê na barriga? Carlos desistiu do doutorado, mas a Berta falou, de novo, você vai sim? Eles tinham $50, era tudo o que eles tinham no bolso. Eles conseguiram toda a ajuda de custo que a universidade podia dar, desde a passagem aérea, moradia, auxílio alimentação, e foram os 3, ou melhor, os 4, para Michigan. Foi em Michigan que nasceu o segundo filho do casal, na real, a segunda, porque agora veio uma menina, a Carol. Aqui dá a impressão que a vida financeira melhora, né? Mas não, a grana que eles recebem para se manter lá é só uma ajuda de custo pequena. Aí Berta abriu uma pequena daycare, tipo uma creche, nessa moradia e começou a cuidar de outras crianças para ver ali se levantava uma grana. Quando Carlos terminou o doutorado, era hora de ir embora de novo.
A essa altura, as crianças estavam uma com 4 e a outra com 2 anos. A ideia do Carlos era voltar para Lima, mas a Berta achou isso um desperdício. Lima não tem trabalho para alguém que estudou como você. Não vão te pagar bem. E lá foi a Berta falar com os conhecidos dela para tentar encontrar um emprego bom para o Carlos. Foi aí que ela conheceu um agrônomo brasileiro que morava em Lima. E esse cara falou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele falou que estavam precisando de professor lá e que, de repente, essa seria uma oportunidade interessante para o Carlos. Eles saíram de Michigan direto para a zona rural de Seropédica, no Rio de Janeiro. A universidade oferecia casa para os professores, mas estavam todas cheias. Enquanto essa vaga não saía, a família foi morar num quarto de hotel. Um hotel, 1 estrela. Lá, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas a universidade ela fica bem isolada, ela não fica assim bem na capital. E também não é dentro de uma cidade, é rural mesmo. Daí até alguma casa ser desocupada, o jeito foi o hotel. Mas pensa, 2 crianças morando num quarto de hotel, adulto ok, mas criança é mais difícil. Quando eu me mudei para São Francisco, a gente morou mais ou menos uns 5 dias num quarto de hotel. E olha que eu fiquei louca, isso porque eu tenho só a Maia, só uma, e já foi de enlouquecer. Imagina eles, com 2, e pior, não foram só 5 dias. Foi 1 ano. Para não ficar louca, a Berta criou ali um mundo fantástico para as crianças. Eles estavam morando perto de um descampado lá, não tinha nada, mas ela transformou o lugar numa floresta para ser explorada com coisas mágicas. Berta dava um jeitinho de entrar com as crianças na piscina da faculdade, do pessoal de educação física. Era o que tinha. Para o Carlos estava ok, mas a Berta sabia que eles podiam conseguir coisa melhor. Lá no hotel, ela conheceu um cara que ficava viajando entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e toda vez que estava no Rio, ele se hospedava nesse mesmo hotel que eles estavam morando. Foi aí que a Berta teve a ideia. Ela pediu para esse cara se ele podia trazer para ela jornais de São Paulo. Eu nem preciso falar aqui que não existia internet nessa época, né? E para que ela queria um jornal de São Paulo? Ela queria ver os classificados. Ela queria encontrar um trabalho melhor para o Carlos. E não é que deu certo? A Berta achou uma vaga para agrônomo numa multinacional grande em Paulínia, na região de Campinas, interior de São Paulo. Pois lá foram eles, se mudar de novo. E é aqui que a vida realmente muda. O salário era bom. Carlos e Berta puderam comprar uma casa grande, com piscina. Colocaram as crianças em escolas boas e exigiam muito delas também. Como eu disse, para o Carlos, a única forma de uma pessoa crescer na vida é pelos estudos. Então, do mesmo jeito que ele estudou, ele queria que os filhos estudassem também. Para vocês terem uma noção de onde esse menino pobre do Peru chegou, ele foi o engenheiro responsável pelo desenvolvimento de um dos maiores herbicidas do mundo, dos mais vendidos. Será que ele teria chegado lá sem a Berta? Olha só, vocês prestaram atenção no mecanismo do relacionamento dos dois? Que coisa magnífica! De um lado, o Carlos com uma força de vontade voltada ao estudo, a se aprofundar em conceitos, a afunilar o conhecimento, indo cada vez mais na raiz da teoria que ele mesmo ia descobrindo e questionando. Ele com um pensamento cada vez mais voltado às camadas microscópicas, tentando entender a essência de tudo. Já a Berta é força expansora. Ela não teve a mesma oportunidade de estudo que ele, mas herdou da mãe a energia feminina da terra. Tem o dom de olhar para fora, de ver além do que está na frente, de tentar entender o que está atrás das barreiras e enxergar o mundo de uma forma mais ampla, universal. Deu para entender aonde que eu estou querendo chegar? Esse é um especial do Dia das Mães. Foi a Carol que me contou a história deles. Já começou falando assim: minha mãe tem uma história de vida incrível. E não teria como eu contar essa história de vida dela sem mencionar esse encontro de vidas que gerou outras vidas. Dizem por aí que os opostos se atraem. Eu acho uma besteira.
Eu não acredito nisso. Eu acredito que toda conexão é feita porque a gente encontra em outra pessoa algo que a gente não tem e que de alguma forma a gente sente falta, mesmo que inconsciente. E é esse o encaixe. Como eu disse aqui, Carlos é profundo. Ele cava um buraco e vai cada vez mais a fundo. Berta vê o buraco e vai expandindo o diâmetro. E juntos, cada um da sua maneira, eles vão aumentando esse buraco. Eu acho que eu empolguei aqui, mas é que eu estava tentando explicar de uma forma mais fácil o que passou pela minha cabeça. A Carol me disse que a Berta não foi aquela mãe que ensinou a cozinhar, a limpar a casa, não. A Berta foi a mãe que falou: filha, se joga nesse mundo, você tem todas as chances do universo para ser quem você quiser. Aproveita que você é americana, vai viver lá, vai viajar, vai experimentar coisa nova, vai viver. Ai, Berta, eu quero ser tua amiga. E a Carol foi mesmo, ela se formou em odonto no Brasil. O dia que a gente conversou, ela estava feliz à beça porque tinha conseguido validar o diploma de odontologia lá nos Estados Unidos. O César também escutou os conselhos da mãe. Ele estudou direito e hoje mora na Flórida. Que lição, hein? Não só para os filhos. Bom, Carlos se aposentou e depois que ele parou de trabalhar, eles voltaram para o Peru, voltaram para casa. Uns anos atrás, a Berta foi lá nos Andes, nas terras da mãe, onde ela viveu até os 10 anos. Foi lá visitar, colocou cerca para delimitar o terreno. Foi ali que tudo começou, né? Foi ali, sem escola, que ela aprendeu as primeiras lições da vida, vindas do exemplo da mãe. A Berta hoje está com 84 anos e, claro, em função da idade, ela tem vários problemas de saúde, já caiu, quebrou a bacia. E é o Carlos que cuida, dá banho e faz tudo para ela. Acho que essa é a homenagem dos Dias das Mães mais romântica que eu já contei aqui. Obrigada, Carol, por compartilhar com a gente. Essa é a história da Berta. Feliz Dia das Mães, Berta!